E eu tô pensando aqui primeiro no Heráclito, né? No Heráclito e no Rio, no fluxo permanente e constante. E Napoleão, com certeza, Napoleão percebeu que precisamos derrubar essas cortes absolutistas aí, esses antigos regimes, que é coisa do passado, né? E agora, o interessante disso também, que provocou muita escrita, muita reflexão, muito diálogo, é a dialética do senhor e do escravo. E aí eu queria a sua visão nesse sentido, porque num determinado momento da história, né, você no mundo Egito antigo, você tem uma mão de obra escrava. Na Grécia, né, apesar de toda a construção maravilhosa, né, você tem uma mão de obra escrava. Em Roma também é uma mão de obra escrava. E aí, quando surge o cristianismo, você tem a encarnação do Espírito de Deus na história. E aí eu te perguntaria o seguinte: você acredita que foi uma busca pela liberdade, por mais liberdade, ou você acredita que foi uma revolta dos escravos na moral? Aí uma provocação nietzschiana, né? Aí vem o Nietzsche com a genealogia da moral, né? Faz uma provocação, né? Como é que você vê isso e o nosso calendário continua ainda girando dentro desse universo? Sim. Pois Fábio, você toca aqui numa figura da autoconsciência, da fenomenologia do espírito de Hegel, que mereceu N interpretações, e nós temos uma quantidade imensa de leituras. Eu acho todas válidas, são muito importantes, essa interpretação plural, ninguém pode dizer esta é a correta, esta é a errada. Eu penso que todas elas têm o seu ponto de vista, o seu ângulo, e penso que são todas provocantes para fazer o diagnóstico da história, né? E também, no caso de Hegel, para compreender, digamos, o próprio tempo, né? Mas veja que você citou, digamos, essa dialética, citou o caso da existência dos escravos, né, na história, e nós podemos dizer dos escravos nossos aqui africanos, né, aquilo que no Brasil e também em Portugal, né, lembramos de todas as colônias portuguesas, né, o colonialismo que se mantinha, né, a partir da exploração escravagista, né? A história ocidental e a história, de modo geral, ela carrega esta dialética do senhor e do escravo, né? Nós podemos ler esta figura que Hegel descreve na autoconsciência, ela, sem dúvida alguma, tem um poder de interpretação, de análise do real extraordinária. Então, na verdade, sob o ponto de vista, digamos, se nós quisermos, Fábio, sob o ponto de vista lógico, nós temos o enfrentamento, a contradição de duas autoconsciências. Nós podemos dizer a autoconsciência A e B, né? São duas autoconsciências que
Na verdade, aqui há toda uma questão, até o Hegel coloca servidão e dominação, né? Como título, né? Servidão, dominação e servidão. E o termo que Hegel usa é Knecht, que a rigor poderia se traduzir como servo, né? Mas que muitos traduzem como escravo, porque entendem que servo é muito fraco, por causa da tamanha tensão que a figura do senhor e do escravo ganham de dramaticidade na narrativa, na descrição hegeliana, né? Então, essa descrição... Mas por que alguns justificam que seria melhor traduzir por a luta do senhor e do servo? E porque, digamos, Hegel utiliza o termo Knecht, que significa, a rigor, traduzindo, servo. Porque, e aqui você muito bem mencionou, né, que o Hegel diz que foi o conceito cristão de pessoa que mudou o conceito na história, que questionou o conceito de escravo. Porque o conceito de pessoa para o cristão é que todos se tornam livres, né? A pessoa é livre, como estando em Deus. Todos os seres humanos são livres. Então, não existe mais senhor e escravo, né? Todos têm, sob o ponto de vista formal, todos somos livres. Sob o ponto de vista do conceito, digamos, todos somos livres. Então, Hegel diz assim, isso é fantástico, né? O cristianismo teve esse mérito de ter introduzido o conceito de pessoa como pessoa livre, né? Então, se nós, então, Fábio, dissermos que a pessoa é livre, o escravo, a rigor, não é livre. O escravo nem pessoa é. O escravo é um objeto, né? Porque ele tem que vender-se a si mesmo. Ele é vendido, ele é um objeto, uma mercadoria, né? Então, ele não tem liberdade. Ao passo que o servo, ao menos, não é mais considerado um objeto. O servo tem uma margem de liberdade, digamos. Porque mesmo ao ser associado a um senhor, por exemplo, o modelo medieval, né, o senhor e o servo da gleba, ele tem um grau de liberdade, digamos. Então, por isso que alguns justificariam que seria mais apropriado, digamos, sob o ponto de vista conceitual. Mas vamos trabalhar operativamente com aquilo que você perguntou, digamos, senhor e escravo, né? Digamos, para acentuar essa relação de dominação, né? Então, isso foi só uma observação, digamos, que conduz a muitos debates no mundo hegeliano. Mas então veja, Fábio, e caros participantes do programa Mundo Sem Fronteiras, vejam o seguinte, que aqui, nesse embate entre duas autoconsciências, o que acontece é que uma não reconhece a outra. É esse o problema lógico, o problema da luta pelo reconhecimento. A figura do senhor e do escravo, para Hegel, é a luta pelo reconhecimento.
o senhor, digamos, podemos colocar como autoconsciência A, não reconhece a autoconsciência B, o escravo. Né? Então, há um embate de reconhecimento, pela luta pelo reconhecimento. E aqui, como é que este embate se dá? Se dá pelo trabalho. Veja que interessante. Por isso que uma leitura marxiana desta figura do senhor e do escravo é assim, um prato saboroso para compreender as relações entre capital e trabalho. Né? E, inclusivemente, né, Fábio, amanhã nós estaremos marcando o dia 1º de maio com esta memória instigante, esta memória permanente de uma luta pelo reconhecimento entre trabalhadores e donos do capital. Né? Fundamentalmente, então, fazer esta memória do dia 1º de maio é trazer a memória desta grande contradição que nós vivemos no mundo, que é a contradição entre os donos da propriedade, os donos do capital e os trabalhadores, que é a figura atual da luta, da dialética do senhor e do escravo. Né? Então, bem entendida, né? Claro, aqui teríamos que ver, então, um longo debate. Mas, retornando o raciocínio, Fábio, veja, então, que neste embate entre o senhor e o escravo, este embate entre a autoconsciência A e a autoconsciência B, entre o senhor e o escravo, e o senhor quer agir sobre o real, sobre o mundo, mas ele não consegue. Quem faz isto é o escravo. Então, o escravo é que age sobre o mundo, que trabalha é o escravo. Então, a única forma de obter o reconhecimento do senhor é pelo trabalho. O escravo trabalha, é reconhecido pelo seu trabalho. Mas vejam que, de um lado, o escravo reconhece o senhor trabalhando. Mas, do outro lado, o escravo, aliás, o senhor, não reconhece o escravo. Nós temos aqui uma assimetria. Não há uma simetria, mas temos uma assimetria no reconhecimento. Veja que Hegel acaba a descrição desta figura como sendo assimétrica. Né? Claro que depois, continuando no desenvolvimento das determinações da autoconsciência, essa assimetria ela é superada em outras figuras. Mas, aqui, neste momento, nós temos uma relação assimétrica no reconhecimento. Né? Então, isto, no meu entender, Fábio, é uma figura extremamente atual. E também ela pode nos ajudar a compreender a história. Né? É a luta pelo reconhecimento. Veja que quem atualizou esta luta pelo reconhecimento foi este filósofo da escola de Frankfurt, Axel Honneth, né? Cujo título do livro famoso dele é A Luta pelo Reconhecimento. E veja que ali o Honneth diz exatamente que
os conflitos carregam dentro deles uma normatividade. Né? Os conflitos carregam dentro deles uma normatividade. Quer dizer que aqueles que sofrem violência, eles, ao tomar consciência da violência que lhes é imposta, da dominação que lhes é imposta, eles são capazes de identificar que isto precisa ser diferente. Quer dizer que, de dentro disto, há uma prescrição de que é preciso ser reconhecido de modo diferente. Há uma prescrição de lutar pelo reconhecimento, de lutar, digamos, para que o devir, e aí Heráclito, né, que você mencionou, né, que aquilo que está dado como status quo tem que se mover, tem que mudar. Pantarrei, né? É o devir da história, é essa normatividade do devir que empurra a história para o que deve ser, isto é, para aquilo que significa uma luta permanente pelo reconhecimento, que essa assimetria deve buscar a simetria nas relações, de oportunidades, de igualdade, enfim, que isto se torne um parâmetro normativo a empurrar os movimentos de resistência. Veja que aqui em Porto Alegre, Fábio,